dia 24/11/2024. A vida intelectual. O que é que eu aprendi na página 43 e um pequeno trecho da página 44. Bom, vamos lá. O que é que realmente o autor Sertilângelos ele quis dizer nesta página 43, a continuação da página 42, que é como se fosse o segundo capítulo, mas ainda é o primeiro capítulo do segundo capítulo da parte 2 dele, a virtude própria do intelectual. Vamos lá. O que é que realmente ele quis dizer a tudo isso? A tudo isso, o que é que ele quis dizer sobre a questão do homem? Quando o homem ele tem uma questão de uma mentalidade que está disposto a querer fazer as coisas delicadamente na questão de entender tudo que está ao redor do seu mundo, ao redor dos livros, ao redor de tudo. Sendo uma pessoa com bom caráter, uma pessoa de humildade e não sendo uma pessoa de egoísmo. Por quê? Ele sendo essa mentalidade todo dia completa, ele fará uma questão de ser uma pessoa humilde e não um pouco, mas ele querer desbravar vários conhecimentos e sempre buscando a verdade. E não apenas fixando uma coisa porque ele acha que é isso, mas não é isso. Tipo, ele acha que é isso, mas é isso, pronto, acabou. Não. Ele está ali sempre, constantemente, aprendendo. Com seus gestos de humildade, seja com pessoas, com livros, você diz algo, eu vou lá, vou ouvir, vou respeitar. Porque tem até uma parada bem interessante que ele fala bem assim, que uma parada não, uma coisa interessante no livro, que ele fala uma coisa bem interessante mesmo, sobre a questão de ambição a tudo isso, porque dizer que não é como se a ambição estivesse destruindo seu caminho completo, que ele poderia ser realmente bem sucedido, mas por conta disso, por conta das suas emoções, ele pode realmente não ir para o caminho melhor, ir para um caminho meio triste, um caminho que nem todo mundo vai realmente querer entender e compreender essa linhagem de pensamento, essa linha de trem que ele tem. Um caminho que ele poderia seguir de um bom caráter, ele segue para o caminho do caráter de egoísmo. Assim sucessivamente. Mas vamos lá, para não ficar tão bagunçado assim a tudo isso. Vamos lá, uma coisa que eu achei sobre a questão que ele fala, antes de parando um pouquinho do que eu estava explicando, foi o seguinte. Vamos lá, viu? Peraí, deixa eu achar aqui sobre a questão da ciência. Porque ele fala o seguinte, quando um cientista, como se fosse uma questão da ciência, ele meio que sai de um local, não é mais considerado como cientista. A mesma coisa serve na vocação intelectual. Tudo que eu disse é como se a gente estivesse saindo da vocação intelectual e a gente indo para caminho totalmente diferente, estranho. Porque veja só, o estudo intelectual não é você ser apenas você por você. Ah, como assim? É você desbravar o conhecimento, você entender, sempre buscando a verdade, fazendo isso. Espera aí, deixa eu para essa porra desse anúncio aqui do YouTube. Tipo, realmente você sempre buscando por novas coisas e novas oportunidades. É esse o caminho intelectual, essa é a verdadeira caminho intelectual. Já uma pessoa que realmente vê outros e não quer buscar entender o caminho intelectual daquela verdade, isso já não é um caminho intelectual, ele já está fazendo outro tipo de coisa, outro tipo de situação. E é porque deixa eu ver aqui realmente a frase aí. Olha, um ato de ambição no campo da ciência não é mais um ato científico. E quem não faz não merece mais o nome de intelectual. Muito forte essa frase. Forte, potente. Porque se uma pessoa faz coisas totalmente diferentes de um cientista ou algo do tipo parecido com isso, ele já não é uma questão de um ato científico. E isso serve na questão da vocação intelectual. Por isso que a gente, como ser humano, a gente tem que conhecer nós mesmos. Limites, isso, tal coisa. E realmente sempre ser uma pessoa de mente aberta. Uma mentalidade que tem grandes mente aberta. Porque senão a gente vai se perder a tudo isso. A gente não vai saber onde prosseguir, onde ir, onde devemos ir. E assim sucessivamente. Esse é o verdadeiro caminho intelectual. Óbvio que vai ter mais coisas ainda que eu vou aprender ao longo do tempo do livro. Mas tem outra coisa bem interessante que é aqui que eu acho. Que ele fala sobre também a questão de deveres. Isso aqui é muito interessante. Porque todo mundo que tem uma mentalidade fixa sobre o livro de mindset, né? Que às vezes para a gente conquistar algo
ou além do mais, ser uma pessoa de grande intelectual, a gente precisa de muito mais tempo. Demanda, isso, aquilo, mas nem todo mundo tem a mesma vida que eu. Nem eu e nem você, nem outras pessoas têm. Você tem seus próprios deveres e eu tenho meus deveres. Mas nisso, a gente pode juntos, eu ou você e eu, qualquer pessoa pode tirar um tempo e fazer o seu grande estudo intelectual, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou gravando esse vídeo para guardar um lembrete para mim, para verificar minha fala, minha oratória e se esse conteúdo que eu li dessa página aqui está fixado. Mas, obviamente, depois eu irei escrever tudinho que eu aprendi sobre essa página aqui todinha. Bom, uma coisa também que eu achei bem interessante foi o quê? Peraí, viu? O que é bem interessante, não busque o que está acima de ti. Não busque o que está acima de ti. Bem interessante essa frase também. Ele fala sobre a negligência aqui da ciência, tipo, por exemplo, que é realmente a questão do estudioso que ele fala sobre que é como se você estivesse num paradoxo totalmente diferente em relação a tudo isso. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Eita peste, na hora que eu dei a pausa. Bom, mas teve uma coisa também bem interessante aqui que ele fala bem assim. O conhecimento é tomado como absoluto e sem dúvida o nosso bem supremo. Isso aqui é bem interessante porque vem na questão de bens assim, bens materiais e etc, etc. Porque a nossa grande valorização serve até sobre a questão, por exemplo, de ambição. Quando a gente muda a nossa perspectiva de ambição, de não querer ser melhor que os outros, mas a gente conquistar coisas que os outros não conseguem tirar da gente, a vida fica totalmente diferente. A vida fica uma coisa tipo assim, feliz, mais alegre. Porque se a gente perder alguma coisa ali, alguma coisa tipo isso, a gente fala, tranquilo. Obviamente, dependendo da coisa é pesado, né? Mas a gente consegue superar. Isso já vem na questão do estoicismo, né? Dependendo como é sua mentalidade, como você constrói ela. Mas uma coisa também bem interessante, na página 44, um pedacinho que eu achei bem interessante, foi o seguinte que ele fala: precioso conselho, proveito tanto para a ciência e quanto para a virtude, pois equilibra o homem. Isso aqui é forte, isso aqui é pesado, porque nem todo mundo realmente consegue ver grandes apreciações e conselhos. E tipo, a gente consegue conselho em vários tipos de formas, seja em livros, seja em pessoas, seja em amigos, mas óbvio, bons conselhos devem ser ouvidos e bons conselhos devem ser aplicados, não só apenas deixar para passar, e sim aprender com eles. Bom, com proveito, sabe? Para a ciência quanto para a virtude. E equilibra o homem, como ele disse. Mas aqui é uma frase bem interessante e bem pesada, que é agora que eu vou dizer. Não sobrecarregue o solo. Não levante a construção além do que a base permite. A base permite. Ou antes que a base esteja firme. Isso fará tudo ruinar. Não é ruinar, é outra palavrinha que ele fala. Isso aqui é muito forte. Às vezes a gente quer conquistar várias coisas ao mesmo tempo, ou senão a gente quer conquistar algo. Você já parou para pensar como a minha base está para querer fazer isso, para querer fazer aquilo? Às vezes a gente quer ler um livro que ele é muito técnico, muito difícil, aquela coisa tal, porque a nossa ambição fala. Eu tenho que ler, eu tenho que provar para todo mundo que eu li esse livro. A pessoa lê a primeira página, não consegue ler o primeiro parágrafo porque não entendeu nada. Porque ela não tem habilidade de leitura, ela não sabe realmente como que vai ler. Seja humilde com si mesmo e com o mundo. Busque a sabedoria da base. Busque os seus erros e aprimore eles. A gente somos seres humanos, estamos aqui para aprender. E assim sucessivamente. Por isso que é uma coisa bem interessante. Porque a gente querer fazer algo, conquistar algo. A gente quer conquistar algo. Porque ele está longe. Ele está bem longe, está bem distante. Mas, a gente não tem nenhuma base primordial. Como é que a gente vai fazer uma coisa se a gente não tem nenhuma base primordial para iniciar, sabe? A mesma coisa no jogo de xadrez. Você querer ser um jogador profissional de jogo de xadrez, sendo que, tipo assim, você nem sabe onde o cavalo vai, se você não sabe a regra do jogo. Captou? É exatamente isso, mano. Mas assim, resumo do resumo. Caráter, humildade e
queria para essa página. Com certeza deve ter mais coisas, sabe? Há bem mais coisas aqui que realmente eu deixei passar. Deixei passar, infelizmente. Mas é um excelente. Excelente. Vamos nessa.